Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, estamos aqui para a última live das 22 que nós programamos agora para o mês de abril. Quem conseguiu acompanhar a gente um pouquinho durante esse mês, a gente teve lives de todas as áreas, praticamente que englobam a fisioterapia, a área de reabilitação, a área de treinamento. E hoje a gente vai encerrar o nosso mês de abril com essa live. Mas depois eu vou até anunciar que em maio nós devemos continuar com a programação de lives, não todos os dias, igual foi agora durante o mês de abril, mas a gente deve durante o mês de maio ter pelo menos duas lives semanais com vocês, tá bom? Inclusive, se vocês quiserem depois mandar por mensagem para nós sugestões de lives, sugestões de temas que vocês gostariam nas lives, tá bom? Só enviar pra gente. Eu vou pedir para vocês aguardarem só mais alguns minutinhos para que o pessoal consiga se conectar. Também já vou fazer o teste de conexão aqui com a professora Renata, que é a nossa convidada. Olá, Oiê, tudo bem? tudo bem você? Tudo jóia. Prazer estar aqui. Que ótimo. A última vez a gente fez uma live apertadinho lá na sede, né? Que a gente fez no mesmo Num celular, cantinho lá, ó. inclusive com o professor Guto, e foi a nossa última live presencial com os nossos professores, né? E agora é legal, né? Você fechou a nossa última live presencial lá na nossa sede e agora você E fecha tô com fechando de novo. esse, esse cronograma que a gente montou dessas 22 lives agora do mês de abril. Gente, quem for entrando, vai mandando o seu alô, vai Alice. mandando o seu oi, fala da onde é, que a gente daqui a pouco começa o nosso bate-papo, guardar só mais um Uhum. minutinho para você se conectar. Já Sim, vi que, ó, sim. cheio de coordenador nosso aqui na área. Eu já vi o professor Nelson Serrão, já vi a Lise, que é a coordenadora, inclusive, da Pós de Saúde da Mulher, pessoal da COR, pessoal que desenvolve um trabalho muito legal aqui em Campinas. Eu tava num curso da Cora até agora, de Vovodinha, maravilhoso. As meninas têm Maravilhoso. cursos específicos Muito muito bacanas bons. mesmo. Ah, deixa eu ver aqui quem mais. Ó, o Nelson, direto lá de Uruguaiana, tá longe, hein? Esse tá longe. Já vi aqui a Gisele, que é aluna nossa, inclusive ela que me ensinou a colocar contagem regressiva na live para a Nossa, pessoa. a Gia, ela precisa me ensinar também, porque eu não sei. Então, eu não É sabia. Ela chique falou, isso, né, gente? Eu não ela sou falou assim, moderna assim. coloca, porque a pessoa coloca um lembrete. Para quando for o horário da live, o Instagram manda o lembrete, que é para a pessoa não esquecer. Eu falei, que legal, a gente aprendeu isso na nossa 22ª live. Né? Porque o que deve ter de gente que esqueceu do horário da live, cadê aqui? Ela brincando, que Não, era eu não sou blogueirinha. blogueirinha. Em alguns momentos eu sou meio infoanta. Eu preciso de orientações. Ela falou assim, posso dar uma dica? Eu falei, claro. Ela falou assim, nossa, não sabia disso. Mas é porque tá rolando muita live, né? Ao mesmo Tá. tempo. Então, a gente não dá conta. Depois, assim, de uns 2 dias que eu lembro, nossa, perdi a live. Que eu queria ter assistido. Bom, e para quem perdeu algumas das nossas lives, as nossas lives vão ficar disponíveis no nosso canal do YouTube. Para quem ainda não se inscreveu, coloque lá no YouTube Fisioterapia Campos, se inscreva, ative o sininho lá para você receber os nossos posts. Inclusive, amanhã a gente deve subir a live que a gente fez com a professora Laís, que foi sobre fisioterapia no câncer de mama. Então, quem não conseguiu acompanhar a live ao vivo, depois se inscreva. A gente perguntando o tema, eu vou até já colocar aqui Deixar o tema fixo, da né? live. E isso. Aprendi isso também faz pouco Que eu tempo. também preciso aprender isso. Mas a gente vai falar de fisioterapia obstétrica no parto Isso e aí. o Qual que que mais é, vocês tiverem de dúvida. qual que é a ideia, gente? Para quem ainda não acompanhou nenhuma das nossas lives, a ideia não é fazer uma videoaula, aquela coisa monótona. A ideia qual que é? A gente fazer um bate-papo mesmo. O tema de hoje é fisioterapia no parto. Acredito que é um dos temas onde a gente mais vem com defasagem da área da graduação. Né? A gente tentou fazer as lives
desse mês de abril, intercalando em temas que envolviam a pandemia, né, para ajudá-los durante esse momento, e também com temas que a gente sabe que a gente não tem tanto aprofundado durante a graduação. Por mais que se tenha a disciplina de GO, por mais que às vezes se passa na parte de saúde coletiva, acaba abordando também essa parte de saúde da mulher, a gente sabe que a parte da obstetrícia mesmo, às vezes acabam algumas faculdades não aprofundando tanto. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, tá bom? Bom, já vi que tem um pessoal já aqui entrando e vamos começar porque a gente tem muita coisa para poder conversar. Quem estiver tendo dúvida, já tem alguma pergunta, já vai fazendo, que a gente vai responder. Vai mandando que eu vou tentando achar as perguntas. Achar no meio aí. Eu, se vocês às vezes perceberem que eu tô assim, ó, com o dedinho, eu tô procurando as mensagens que vocês mandaram, tá bom? Gente, para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Campos, sou fisioterapeuta, minha área de especialidade é a área de neurologia adulta, área de unidade de terapia intensiva, também tenho MBA na área de gestão de pessoas, e atualmente eu sou diretor acadêmico aqui do Instituto Educacional e da Fisioterapia Campos. Então, prazer hoje receber uma das nossas professoras para essa live, a professora Renata, que é professora nossa da pós-graduação de Saúde da Mulher. Enfim, Rê, se apresente, por favor. Então, vamos lá. Então, para quem não me conhece, meu nome é Renata Olá, é Olá mesmo. Sou físio, me especializei na Unicamp em saúde aplicada, fisioterapia aplicada à saúde da mulher. E sempre pensei dentro, né, desse campo, que é a saúde da mulher, trabalhar com obstetrícia. Falando que as barrigudas sempre foram a minha paixão, assim, desde antes da faculdade, inclusive. Era meio que um propósito, desde criança, trabalhar com gestantes. Fiz um curso de doula, logo que eu saí da pós. Entrei como voluntária dentro do grupo de parto alternativo, que era um grupo mediado pelo Dr. Hugo Sabatino, lá dentro da Unicamp mesmo, que preparava os casais para um parto de cócoras, né? Tinha uma sala, uma cadeira lá super bacana e a gente fazia esse preparo junto com eles. Fui começando a acompanhar parto, atender gestantes. Fiquei bastante fora da físio, mas só, né, no parto mesmo, no acompanhamento intraparto. E em 2018 fui para uma outra pós-graduação só em obstetrícia lá na USP e montei um Insta focando assim em informação de gestantes, né? Não era nem informação para profissional, o foco era sempre levar informação para a mulher, porque eu acho que se nós profissionais não temos informação dentro da obstetrícia, imagina a informação chegar na mulher, na gestante. Então, eu sempre me preocupei muito em educação em saúde. E foi sempre falando lá, aparecendo que surgiram os convites, né, de dar aula. O Paulo me chamou e estou aqui para conversar e para passar a informação mesmo de uma coisa que eu acredito e gosto muito, que é gestação, parto normal, parto humanizado, respeitoso, bonitão. E é isso. Legal. Um beijo pro Guto. Na live de hoje, eu ia comentar, a gente acabou de falar dele, né, que a nossa última live presencial foi com o Guto lá na nossa sede. Abraço, Guto, bom te ter aqui com a gente. Deve estar trabalhando loucamente, né? Eu falo, ele agora, ele deve estar ele deve estar comendo, ele deve estar fazendo alguma coisa enquanto ele assiste a live, porque tá numa loucura. Correria, né? Um abraço aí para todo mundo que tá não só na linha de frente, mas trabalhando para que todo mundo que está na linha de frente consiga ter condições adequadas de trabalho. Rê, vamos lá. Vamos começar pelo... Olha lá, tá vendo? Olha lá, tô comendo mesmo. Eu só tomo um cafezinho. Todas as vezes que eu conversei com ele, eu falava assim, Guto, precisava ver com você algumas coisas da pós, né, que ele é o coordenador da nossa pós-hospitalar. Ele falou assim, calma aí que eu já te chamo. Aí ele abriu o vídeo e ele comendo. Mas eu já fico feliz, porque ele tá comendo, porque as pessoas geralmente falam com a gente usando o banheiro. Eu falo, gente, não é para levar celular pro banheiro, entendeu? Fisiopélvica não gosta de gente que usa celular no banheiro. Já tô feliz, fica comendo. Já comendo. Então, vamos começar. Quando a gente fala dessa questão da fisioterapia no parto,
até alguns tempos atrás se pensava, ah, não, mas o fisioterapeuta ele prepara o parto, e o fisioterapeuta depois ele vai acompanhar essa Uhum. puérpera. E aí, quando a gente lança fisioterapia no parto, talvez quem não é da área, quem talvez esteja até curioso para saber como funciona isso, fala assim, mas espera aí, fisioterapeuta no parto, o Vai fazer o fisioterapeuta que ele, lá, né? o que ele está fazendo lá, né? Então a gente tem que pensar o seguinte: o parto ele é um processo físico, uma atividade física muito intensa para a mulher, né? E que envolve biomecânica de duas pessoinhas. Então tem a mulher ali se movimentando e tem um bebê também se movimentando, querendo girar e entrar nessa pelve. Então o físio ele entra para fazer com que essa biomecânica aí dupla seja o mais efetiva possível, para que a mulher se movimente de uma forma que facilite o parto, que ela também maneje melhor as dores desse parto, que esse bebê também, né, tenha esse caminho facilitado, que esse trabalho de parto seja ativo, mas nem tanto, porque também não é só ficar fazendo, né, cross parto, não rola. Então também ir manejando essa mulher para que seja ativo o suficiente, mas sem fadiga, para ela não ficar exausta ao longo do processo todo. E a gente também trabalha, às vezes, pensando na prevenção de laceração perineal. Então, deixando essa mulher mais na vertical, pensando em posicionamento, sei lá, se ela vai. Eu quero parir numa banqueta de parto, né? Que tem essa opção. Como que eu coloco essa mulher na banqueta? Não é só sentar e fazer força. Tem jeito certo? Como que tá essa pelve? Como que tá joelho? Como que tá quadril? Então é um olhar bem biomecânico mesmo. É um olhar biomecânico, só que também a gente não pode esquecer que nós, no parto, somos interferência. Então a gente também não pode interferir muito. Então fica numa coisa assim, tô respeitando, tô observando. Eu acho que ela precisa de um pouquinho de ajuda, dá para melhorar aqui. Vou e melhoro um pouco a situação ali para ela. Então a nossa ajuda no parto é essa, tornar a coisa ainda mais efetiva, mais satisfatória, com menos dor e deixar a coisa bonitinha. Uma vez durante as aulas da pós-graduação, eu falo que às vezes eu tô lá na sede, eu sempre entro para poder assistir um pouquinho das aulas e numa das aulas eu ouvi uma coisa muito bacana na aula de pós-graduação da mulher que vocês falam muito assim, o fisioterapeuta ele não pode tentar ser protagonista na hora do parto, Uhum. né? Eu ouvi isso daí, eu falei assim, eu entrei na sala só para cumprimentar os alunos, né? E aí eu já estava sendo, mas na hora que estava sendo ouvido, eu falei, opa, deixa eu ouvir isso daí, deixa eu entender um pouquinho disso. E eu não lembro agora qual das nossas professoras estava abordando isso, mas ela falou assim, ó, a gente tem que entender que a gente tem que ser o menos perceptível possível e o mais efetivo possível, né? Então acho que entra Exatamente. bem nisso que você falou, né? E ele falou assim, a gente não tá ali para ficar incentivando, a gente tá ali para simplesmente dar um suporte para que ela consiga buscar Sim. isso daí. Como que é isso, Rê? Então, eu acho, já vou pegar um outro gancho. Esse suporte, né, de posicionamento, de exercícios, e tal, ele é muito mais efetivo quando essa mulher criou na mente dela, criou no corpo dela memória. Essa memória, né, o ideal seria a gente criar durante o pré-natal. Então, promover um pré-natal fisioterapêutico, pensando que lá na frente vai ter um parto. Então, vamos preparar esse corpo para esse parto. Quais são as posições que eu posso adotar? Que tipo de respiração eu faço ou não faço? Ah, meu sonho é parir numa banqueta. Vamos treinar a sentar nessa banqueta. Para que lá na hora do parto, a gente não tenha que ficar cutucando tanto essa mulher, porque vai estar tão fresquinho e tão uma memória criada que ela vai se buscando sozinha. Então a gente vai criando meio que uma autonomia para ela também. E em algum momento a gente perceber que ela não está se encontrando, a gente vai e dá essa ajuda. E é um suporte mesmo. Não é nada assim incisivo. Vai, senta assim, tá, tá, tá. Porque no parto quem tem que ser protagonista é a mulher, né? A gente E isso às poderia vezes falar pode que parecer um pouco estranho, A porque a gente gente tá poderia falar que dentro. é um conceito de tutoria, digamos assim. O fisioterapeuta é como se ele fosse um tutor ali no momento dessa.
dessa parturiente? Eu acho que tutor não. Eu acho que é um profissional de suporte mesmo, sabe? Uhum. Ele não tá, ele tá ali como um profissional de saúde, só que ele não é responsável tecnicamente por esse parto, então ele não faz, né, entre aspas, o parto, não maneja bebê, não faz essas coisas, mas ela é uma pessoa que conhece, que entende o processo, conhece o mecanismo de parto, conhece a biomecânica dessa mulher, o que esse bebê precisa fazer, e tenta dar uma orquestrada nisso tudo. Sempre respeitando o que essa mulher dá conta e não dá conta de fazer. Então, eu já acompanhei parto, por exemplo, que eu não fiz nada. Nada de nada, mas nem de conversar com essa mulher. Ela queria ficar dentro de um banheiro escuro, no chuveiro e silêncio. 6 horas assim. Caramba. Eu falava, Cecília, ela. Tá bom. Então a gente também tem que aprender numa hora dessa, engolir um pouquinho o ego, sentar nas nossas mãos, que eu falo, e entender que você é a intervenção. Só a sua presença está sendo intervenção. E às vezes é só isso que ela precisa. Não precisa de você conduzindo exercícios e respiração. Ela precisa olhar para você e saber, olha, tem alguém aqui comigo, tá olhando para mim, tá entendendo o meu parto e para mim isso é o suficiente. Como vai ter mulher que vai demandar muito da gente. Vai precisar, às vezes, ficar conduzindo respiração, porque tá hiperventilando, fazendo um cachorrinho lá. E me aperta, e me massageia, me movimenta. E também vai ter os casos que a gente vai dar suporte para o marido, né? Para o acompanhante. Que a mulher tá super numa boa, mas o acompanhante tá piradaço lá, sem entender esse processo que tá né, acontecendo na mulher. E ele tá ali, tipo, sabe, de outra volta, né? Então, a nossa Eu atuação falo que vem. o pai às vezes dá mais trabalho do que a própria mãe, né? Sim. O- no meu caso, quando a minha filha foi nascer, eu sou muito amigo do obstetra, né, da minha esposa, e ele falou assim, ah, você quer participar da cirurgia? Você quer entrar desde o começo? Ela, por conta de uma alteração biomecânica, ela tem, não poderia ser parto Uhum, normal. Ele falou assim, ah, você quer entrar no começo do cesárea? Eu falei assim, eu tô lá como pai. Eu falei assim, ó, uhum. na hora que você tiver tudo aberto, tudo bonitinho, você me chama, eu só entro, só para poder, "Ah, você vai Vejo querer cortar o nenê. cordão? Não, não quero cortar nada, eu vou lá só para dar suporte para mãe e falar assim, ó, tô aqui, tá bom, eu vim aqui te ver, vi a criança e ó, saio de lá. Eu falei assim, a gente Não foi deu como conta. é engraçado porque a minha primeira experiência, eu já acompanhei inúmeras cirurgias dentro da minha profissão, até porque como eu trabalho com neurointensivismo, Não é tem natural. como, né, fugir. Exatamente. Tive já um caso, eu falo que as minhas relações com gestação não são as melhores, né? A minha primeira cirurgia que eu assisti ainda na época da graduação foi um parto normal. E eu passei Uhum, mal e passei vexame, né? Começou a uhum. cair pressão, comecei a passar mal, sentei no chão do centro cirúrgico. Mas Depois, eu aí aposto, ó, vou chutar, hein, de que não foi um parto normal legalzão. não, não foi. Não foi É. assim. Uma situação, hospital que não estava preparado para receber, na verdade, que não tinha um centro obstétrico, é uma pessoa que Uhum, foi trazida pelo pessoal de emergência, então assim, não foi bacana para ninguém, né? Você imagina, se sim, para mim não foi bacana, imagina para essa mãe. para a E pessoa. depois uma outra experiência que eu tive já dentro da área de neurointensivismo foi uma mãe que a gente fez o suporte ventilatório dela, que era uma mãe que evoluiu para morte cefálica, e a gente ainda manteve essa mãe por um período, né, para finalizar um período que a gente queria que essa gestação ainda chegasse, para aí sim fazer o parto O dela. bebê Então, eu nascer. falo que as minhas experiências com gestação, por isso que na minha eu falei, não, eu vou entrar só no Foi final. power, né? É. Eu falei, vai que, né? E eu acho que você já pegou reacompanhamento de parto de fisioterapeuta? Eu acho que o fisioterapeuta dá mais trabalho, não dá? Já, sabe que não? Não? Você comporta Não, bonitinho? não se comporta. E daí acaba às vezes sendo mais fácil, né? Que daí a gente joga assim, ó, inclina o tronco, faz uma rotação externa. Da Beleza. pessoa entende, fala, pá, é isso que eu queria. Uma rotação interna, uma báscula, ajuda. Em alguns momentos ajuda. Eu Ah, queria aproveitar e responder a Cíntia. Ó, ela falou que ela quer isso, um eu parto ia com falar muitas isso. drogas.
E assim que a professora nota, que trabalha com emergência, lá, ela está acostumada a ter Propofol, Então, ter Dormonida, drogas, né? Mas a gente tem que pensar, a gente tem uma mente, eu falo um padrão globo de obstetrícia na cabeça. De que parto é sempre muito dolorido, muito assim, caos, é sempre caótica a coisa. E geralmente, quando dá certo, ok, mas geralmente sempre dá uns erros, né? Dá pau no negócio. E não é assim. Dentro, né, da nossa área médica, a gente tem que pensar que a obstetrícia, na grande maioria das vezes, não está tratando de uma doença de um paciente. A gente está cuidando de um processo fisiológico. Se é um processo fisiológico, o nosso corpo dá conta de fazer sem drogas, né? E tem algumas coisas que tornam esse parto muito mais doloroso e que faz com que as pessoas, tipo, não quero mais passar por isso. Não, eu sofri e tal. E geralmente essas coisas estão relacionadas à assistência e não ao processo. Então, coisas que às vezes tornam o parto normal anormal. Primeira coisa, não respeitar a fisiologia. Então, às vezes essa mulher, no forninho dela tá pronto para segurar uma gestação de 41 semanas. Mas daí vem o médico com 38 semanas, vamos induzir esse parto. Então, já estou indo contra a fisiologia. Numa indução, às vezes eu vou ficar lá dentro de um hospital que não é um ambiente seguro, que não é um ambiente conhecido. Isso já vai inibir a gente em termos hormonais. A gente não pode esquecer que nós somos bicho. Todo bicho que vai parir se esconde, busca uma toca, um lugar seguro, né? Um hospital desconhecido com esse monte de luz branca vai dificultar nosso processo de parir. Então, não respeitar a fisiologia, tá num ambiente que não é acolhedor, né? Às vezes, excesso de intervenção. Tem uma coisa na obstetrícia que a gente chama de cascata de intervenção. O processo está indo redondinho, está indo bonitinho. Sei lá por que cargas d'água decidi intervir nesse processo. A gente não sabe o que essa primeira intervenção vai causar. Se ela vai trazer um monte de outras coisas. Então, por exemplo, não é incomum a mulher falar, mas eu quero anestesia. Eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E a gente sempre bate na tecla, você tem certeza? Porque pode ser que você faça uma analgesia aí de parto e outras coisas sejam puxadas aí. Então, às vezes faz uma analgesia, contração para, preciso de uma ocitocina, põe ocitocina, pode dar uma taxistolia, que vira um sofrimento fetal que termina numa cesárea que ela nunca quis passar. Isso porque é por conta de uma intervenção, né? Então, a gente busca dentro da obstetrícia, de quem acredita no parto normal, trabalha com parto normal, respeito da fisiologia e intervenção somente se precisar mesmo. Então, a gente bate muito na tecla durante o preparo dessa gestante, e eu acho que o preparo de informação é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer, né, que é o lance da educação em saúde, ela entender o que o seu corpo faz, o que é o normal dele fazer, quais são as intervenções mais comuns no parto e por que muitas delas não fazem sentido de ser feitas de rotina. Por que você não precisa delas rotineiramente? E a hora que elas entendem isso, muitas vezes o parto vai que vai, sem droga nenhuma, sem intervenção nenhuma, e saem dali entendendo que elas, sabe, dão conta do processo. Rê, uma coisa que eu acho que você comentou que é muito legal é a questão da informação. Sim. Inclusive, o professor Maurício, que é quem fala muito de neurofisiologia da dor, ele fala assim, a dor normalmente ela vem por conta de medo. Né? Então, o medo, a ansiedade gera dor e desencadeia toda uma alteração fisiológica. Sim. Né? E quando você fala isso, igual você falou, é importante você trabalhar com essa gestante o que vai acontecer ali no momento do parto, você mostrar para ela, olha, pode acontecer isso, se acontecer isso, a sequência é isso, como que você trabalha isso? Ao longo das sessões eu já vou sempre falando, mas eu sempre gosto de marcar aula mesmo, que nem a gente faz na pós. Eu abro o computador, PowerPoint, vamos mostrar etapa por etapa.
Contração funciona assim, fase de dilatação, fase ativa, fase de transição, platô, dequitação, como que contração tá, como que contração não tá, o que que é... Tudo, tudo. Aulona mesmo, de fisiologia, pesadinha. Porque o que eu acredito? Parto é uma maratona física, certo? Se eu decidir correr São Silvestre hoje, sem preparo nenhum, a chance de eu desistir, de me machucar, de não completar o percurso é muito grande. Se eu entendo, eu quero muito correr a São Silvestre, deixa eu conhecer as ruas, deixa eu saber quanto de subida, quanto de descida tem, quais são os pontos que vai ter hidratação, vai ter xixi, eu vou conseguir fazer xixi no meio do caminho? Vou chegar lá muito mais tranquila para esse percurso. Então, eu acho que a informação é essencial para quem quer ter um parto normal bacana. Porque o parto ocorre entre as duas orelhas. É aqui. Se aqui não tá bem, não tem vagina, pelve, útero que abra numa boa, sabe, relaxado e deixe passar, né? Se aqui tá super tranquilo, a elaboração da dor é diferente, a hora que vem a contração, ela consegue ressignificar esse negócio que ela tá sentindo, porque dor não é gostoso, ninguém gosta de ficar sentindo dor, né? E acho que principalmente começa a olhar para a dor não como sofrimento, porque a gente tende a associar dor e sofrimento. Se você fala para uma pessoa, fiquei 30 horas em trabalho de parto. 30 horas sofrendo? Fala, não, fiquei 30 horas em trabalho de parto. Comi, dormi, dancei, fui fazer xixi, fiz cocô, minha equipe chegou. Ao longo dessas 30 horas, chegou uma hora que eu parei. Então a gente tem que desmistificar. E daí já vou aproveitar até para falar um pouquinho disso, para a gente ter uma conceituação de dor e sofrimento. Então, dor é uma experiência negativa, física, chata, e que a gente associa o termo dor de acordo com as nossas experiências pessoais, desculpa. Então, às vezes, o que é dor para mim, para você é uma cosquinha. Nossa, mas eu não percebo essa sensação como dor. Ou uma dor muito grande para mim pode ser nada para você, né? Já sofrimento é uma experiência aversiva, ligada à infelicidade, ausência de prazer e prejudica a sua qualidade de vida. Então, o que eu falo para gestantes? Que elas têm direito de ter todas as dores possíveis, mas não entrar em sofrimento. Se esse trabalho de parto em algum momento está gerando sofrimento, então peraí, vamos mudar o caminho, vamos pegar um atalho. Daí o atalho pode ser, vamos para uma analgesia, não tem problema. Isso Desde daí... que ela fique, tô gostando do meu processo, porque o objetivo final, ela sair daquele dia gostando do que viveu. Não é parto normal a todo custo, sabe? Natural a todo custo. E sim falar, putz, esse dia aqui, ó, que dia é hoje, dia 30? Dia 30 de abril, eu pari meu filho e foi 10. Apesar da dor, apesar do cansaço, apesar de tudo que eu tive que passar, que faz parte do processo, foi muito legal. Então esse que é o lance. A gente sempre ouve dizer aquela ideia que fala assim, a mulher, ela lembra da dor até a criança nascer. Depois que essa criança nasceu, ela não lembra mais daquela Sim. dor. Mas é exatamente o que você falou, é a diferença de dor e de sofrimento. O sofrimento, toda vez que ela lembrar, ela vai lembrar daquele sofrimento, daquele momento Sim. que marcou ela negativamente. A dor não, a dor como é uma resposta fisiológica, uma vez que você muda sua resposta fisiológica, aquilo deixa de ser algo que te marque, né? E a gente tem uma vantagem de que dor do parto é muito diferente de todas as outras dores que a gente tem, né? Então, sei lá, se eu tenho uma dor de ouvido, é aguda, lancinante, eu não sei quando que isso vai parar. Estou com uma dor de rim, que falam que é uma das mais punks da vida, começou, sei lá quando que vai parar. Dor de parto é intermitente. Então, quando eu falo que eu fiquei 30 horas de trabalho de parto, não é que eu começou uma dor aqui e terminou a dor em 30 horas. Eu tive onda ao longo do tempo. E às vezes ondas que começam de 20 em 20 minutos, 10 em 10, 5 em 5. Sempre, o corpo ele é bem sábio. Ele vai dar tempo para você recuperar, para você descansar. E esse tempo também é necessário para o bebê. Se a gente pensar no bebê, vem contração, ele é todo apertado. Passa contração, ele tem que relaxar. Batimento acalma,
para ele aguentar uma próxima onda. Vem outra onda, aperta. Se fosse uma de cabo a rabo, ninguém ia dar conta, né? E eu gosto muito de contar uma história da minha avó. Minha avó sempre, assim, senhorinha de sítio, sempre ali, teve 9 filhos em casa. E na cabeça dela, tadinha, eu sou parteira. Ela não entendia, né? Fisioterapeuta, enfim. Daí um dia eu fui conversar com ela. E aí, vó, como que é nesse negócio de parir em casa, 9? Não lá, minha filha. Vem a dor, você acocora no pé da cama. Passa a dor, você levanta, vai cuidar das coisas. Vem a dor, acocora no pé da cama, uma hora o menino nasce. Só isso, vó? Só isso. E daí, não, eu perguntei, mas e a dor? Ué, mas é por isso que a cocora no pé da cama. Sabe, ela fez uma cara de retardada. Por isso que a cocora no pé da cama. E eu fico pensando, quando que a gente perdeu isso, sabe? De olhar para uma coisa e falar, mas gente, é só andar um pouquinho, a cocora, passa, toca, vida vai. E a gente perdeu isso, de olhar para o parto só como uma coisa que faz parte da vida mesmo. Eu falo isso para os alunos, eu falo assim, às vezes a gente aprende muito mais na simplicidade de algumas coisas e na Nossa, experiência de algumas coisas, né? E eu falo que isso daí é a maior prova de que, além de ser possível, é algo extremamente natural, né? Eu acho sim, que eu até sempre falo isso pro pessoal, eu falo, gente, mas a gente tem que pensar o que é o natural do nosso corpo, o que é o natural da sim, nossa fisiologia. Né? Quando a gente estuda fisiologia, a gente estuda biomecânica, eu falo assim, gente, mas é humanamente impossível uma criança nascer de dentro de uma mulher. Eu falo assim, porque você nunca estudou biomecânica. Se você estudasse biomecânica, se você entendesse o você poder ia da achar muito. musculatura do assoalho pélvico, você ia falar assim, nossa, é o negócio Mano, mais não punk é. que existe, Mas o né? que eu acho que também tem uma influência nisso, Paulo, é a nossa cultura, que é machista, que não valoriza o corpo dessa mulher, que não valoriza a sexualidade do nosso corpo. Nós mulheres não nos conhecemos e não temos um conhecimento mesmo de vagina, de olhar para a vagina e falar, mano, ela é muito foda, sabe? Eu consigo conceber, consigo gestar e ela consegue dar conta de parir. Então, acho que a nossa autopercepção, nossa confiança no corpo mesmo, é muito pequena. A gente vai sendo podada ao longo da vida, quanto mulher, para a gente não se conhecer, não confiar na gente e ser só meio que um corpo que serve para o sexo. E às vezes um corpo que serve para o sexo e que não pode ter muito prazer também, porque não é muito bom, né? Se ela. Enfim. Então, acho que tudo isso vira registro no nosso corpo, sabe? Como que eu lido com a minha sexualidade, como que eu fui educada quanto ao meu corpo, quanto à minha sexualidade, como que iniciou essa sexualidade. E por que falo tanto de sexualidade? Porque o parto é o ápice da nossa sexualidade. Eu só tô parindo porque é um momento eu transei, né? E como que foi? Como que a minha história sexual foi sendo contada ao longo do tempo? Como a minha história com a relação com o meu corpo foi contada ao longo do tempo? E às vezes é difícil a mulher gestar e se defrontar com essas coisas. Mãe, e agora, né? Tá aqui dentro, vai ter que sair. E vai ter que sair para uma área que eu não conheço. E, É um de novo, quarto, é um quarto da minha casa que eu não entro. E como E, que de você novo, mora numa casa e não conhece? o desconhecido gera medo, gera preocupação, Sim, gera toda a gente uma... chama de é o ciclo de Reed, né? Na obstetrícia. Medo gera tensão, gera dor, que gera mais medo, que gera. E uma das formas de a gente quebrar ciclo é informação. Então, é falar, 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 falar. Eu achei super legal que você lançou um curso, né, O curso, para para elas, né, nesse período. E eu achei fantástico, porque eu fico imaginando essa mãe, por exemplo, que está em isolamento, né, que está com essa privação das atividades, a gente fala muito isso na pós, né? A- existe, eu comento isso muito com a Lise. Eu fico bobo, que eu acho que a pós de saúde da mulher é uma das pós que mais estuda fisiologia.
Uhum. Eu até arrisco que estuda muito mais fisiologia do que as pós de hospitalar, do que as pós de ortopedia, porque basicamente você só entende o funcionamento do corpo da mulher se você entender fisiologia, né? Uhum. E é uma fisiologia muito maluca, porque uma hora tá de um jeito, uma hora tá do É, outro, nós uma hora. somos uma bomba hormonal muito louca. E você trabalhar com tudo isso, você lidar com tudo isso, é a grande sacada do negócio para você ter sucesso. Sim. Né? E a gente tem que ter essa percepção, né? Tem que ter essa ideia de que eu preciso entender como que é esse processo fisiológico dessa mulher. Sim, com certeza. E acreditar, né? Que eu acho que a gente tem que resgatar primeiro, falar, meu, esse corpo ele dá conta, ele chegou até aqui. Quantos milhões de anos tem corpinho, né? Vindo aí nessa evolução. Ah, tem parto que não funciona? Tem parto que não funciona. Mas qual que é o objetivo da natureza? Fazer funcionar, né? Na natureza não tá aí para dar caca. Ela quer o corpo em equilíbrio, mulher bem, bebê bem. Vai ter obstáculos algumas vezes? Vai. Estatisticamente, 15% das mulheres vão precisar de ajuda para parir. Mas e as 85%? Né? Elas dão conta de parir, parir. Só que a gente está dentro de um sistema, de uma cultura, que essa porcentagem está exatamente invertida. Aqui no Brasil, 85% vai para cesárea e 15% pare. Falei, não é possível que 85% das mulheres têm problema, 85% dessas mulheres têm uma pelve que não dá conta, um útero que não dá conta, uma vagina que não dá conta. E às vezes só vai sendo bola de neve, porque daí não pare, também não amamenta, porque nunca tem leite, porque o leite é fraco. Sabe? É algum erro aqui na nossa vida, na nossa construção, que a gente ainda precisa cortar. Graças a Deus, ao universo, tem uma galera aí trabalhando muito em educação em saúde para dar aquele chacoalhão na mulher e falar, olha, você dá conta, põe esse corpinho aí para trabalhar que você dá conta, né? Eu acho que talvez um dos maiores agravantes disso seja a questão de entenda quando eu falo a vantagem, né? Mas o que talvez mais penda a balança para essa questão da cesárea seja a questão da famosa hora marcada. Hoje Eu ela acho que tem várias coisas, várias coisas. Primeiro que a cesárea dá uma falsa impressão de controle. Então eu posso, nossa, posso marcar o horário, escolher o ascendente da criança, né? Que é tudo mais fácil. Só que a gente não pode esquecer que é um procedimento cirúrgico. Se a gente abriu esse corpinho, a gente não sabe que vai dar, se vai dar ruim, se não vai dar. Então é um controle meio, né? E essa mulher ainda está, né, anestesiada, então ela não tem controle sobre o corpo dela, ela está completamente na mão do outro. E é o outro que tem controle ainda mais ou menos. Tem a questão financeira, né? Você abre e fecha a cesárea em 45 minutos, dá para eu montar um dia inteiro de cesárea, rapidinho, ganhei minha grana, fui embora para casa, não fui acordada nem à noite, né? Tem a questão do medo, então é desse desconhecimento mesmo do padrão Globo de obstetrícia, cesárea é melhor, parto é horrível. A gente tem que lembrar que acho que a gente, né, a galera de 30, 40 anos, nós nascemos no boom da cesárea aqui no Brasil. Então a gente também cresceu ouvindo muito bem da cesárea, que é tudo ótimo. Você vai lá, corta, rapidinho, tira, né? Porque só tirar um bebê, tipo uma verruga. Tira e vida que segue. Então acho que vira meio que um conjunto. Vira uma verdade na cabeça da gente. Que muitas vezes a hora que engravida, você só vai no fluxo. Ah, foi assim, ouvi assim, diz que é assim e vai. Né? Mas eu vejo muito movimento invertendo. Né? Eu comecei a trabalhar com isso em 2008. Você tinha que explicar o que era um parto humanizado, explicar as coisas. Hoje em dia as pessoas não, oi, eu quero um parto humanizado, eu vim aqui me preparar com você. É completamente, é outro discurso, sabe? E muito legal. Deixa eu ver aqui, a Jamila escreveu, meu bebê está em posição pélvica, estou com 28 semanas. Jamile tem exercícios, mas com 28 semanas ele ainda tem muito tempo para virar. Esse bebê, naturalmente, eles tendem a virar, por livre e espontânea vontade, até umas 36, 37 semanas, tá? O que eu posso te orientar desde já, toma cuidado com o jeito que você senta. Por quê? Vou pegar minha pelve, tô com uma pelve aqui.
Pelve famosíssimo. Minha pelve famosa. A gente senta tudo errado, né? Nesses sofás todos confortáveis, delícias, a gente fica sentado tudo assim, ó. Aqui é uma pelve de lado, tá? De ladinho. A gente senta assim, ó, toda troncha. Nisso, o nosso sacro fecha e o bebê tende a ficar posicionado mais lá pro fim do nosso tronco. Se a gente senta alinhada, senta bem nos ossinhos lá do bumbum, que às vezes até dói porque a gente não tá acostumado a sentar, o bebê tende a cair pro lado da barriga mesmo. E daí ele tem mais espaço para virar. Se a gente pensar que nós somos tipo uma rede, sabe, rede de praia, assim, gostosona? Se nós somos a rede do bebê, e ele vai escolher a parte arredondada para jogar nossas costas, para jogar as costas dele. Então, se eu tô torta assim na cadeira, ele vai se jogar para trás. Se eu tô alinhada, ele vai se jogar para frente e ficar alinhado com a nossa barriga. Vai facilitar a movimentação aí. Então, a gente meio que estimula bom posicionamento do bebê, buscando o nosso melhor posicionamento também ao longo da gestação. Ai, não consigo ficar retinha. Coloca um monte de almofada. Mas tende a ficar um pouquinho mais retinha. Também já te ajuda, tá? A Clarissa está perguntando sobre como abaixar. Como, se cair alguma coisa no chão, como que a gestante tem que abaixar. Acocora. Pode acocorar. Vai chão, 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 chão. Então, o acocorar não é um problema para gestante. A gente tem medo, né, do acocorar. Mas precisamos pensar que o cócoras é uma posição natural do nosso corpo, é um movimento que a gente tem que fazer. Né? Se a gente, por exemplo, fosse fazer um cocô no mato, como que você ia fazer um cocô no mato? Naturalmente você ia acocorar, né? E então ele faz parte da nossa movimentação. E a gente foi perdendo esse cócoras. Então a gente aproveita a gestação para ganhar, porque você vai estar protegendo sua coluna, vai estar trabalhando força de perna, e depois no pós-parto, né, com o bebê mais crescidinho, você vai acocorar o tempo todo para brincar com a criança. Então, trabalha desde agora. Como encaixar o bebê na pelve? Tem que entrar em trabalho de parto. E ela perguntou tipo um agachamento, o cócoras. Ai, que eu não tenho espaço aqui para fazer, mas agachar mesmo. Dobra joelho, pé inteiro no chão e agacha. O que não pode é ficar toda com a perna retinha e dobrar só o tronco para frente. Daí sobrecarrega muito. E já aproveitando que a gente entrou nisso, durante o parto, tem alguns exercícios que você pode trabalhar? Então, ali é momento de trabalhar alguma coisa, ou que já foi trabalhado, já foi, e ali é hora de deixar só na Não, a gente trabalha se precisar. Então, o foco durante o parto, os médicos, pelo menos a maioria, né, preenche um documento que chama partograma. Esse partograma tem o registro da dilatação, tem o registro da altura que esse bebê tá, né? Então a gente sempre dá uma olhada nesse partograma para pensar em exercícios que possam ajudar esse bebê descer. Porque às vezes esse trabalho de parto tá super rolando, contração firme, e o bebê tá lá meio paradão, sabe? No meio ali da pelve. Então a gente tem exercícios, vou pegar aqui minha pelve. A nossa pelve, pensando no parto, tem 3 momentos, 3 estreitos que o bebê precisa passar. Então, o primeiro estreito é aqui, o superior. Tem o médio, que é bem no meio. E o inferior, que é aqui, né? Que é meio triangular. Dependendo da altura desse bebê, a gente pensa quais exercícios que ele precisa mais. Então, às vezes é um bebê que está muito alto, que ele não entrou aqui na pelve. A gente vai buscar exercícios para abrir ainda mais aqui. Né? Para fazer com que essa pelve fale, vem aqui, bebê. Entra aqui em mim. Ah, é um bebê que tá meio, como diz minha avó, meio troncho aqui dentro. Meio paradão aqui no meio né, do estreito médio para o inferior. O foco é a gente tentar ganhar a abertura, né, de espinha ilíaca, movimentação um pouquinho de sacro. Então a gente pensa nisso. Então vai muito da altura do bebê. Às vezes também a gente considera conforto da mãe. Então, é muita dor nas costas. Às vezes é meio que um alertinha de um bebê que está mal posicionado, que está empurrando muito o sacro. A gente
tenta ajudar ele a rodar para o outro lado. Então a gente pensa sim, em exercícios específicos lá na hora. Mas tudo assim, bem pontual, se precisar mesmo. A gente não, o foco não é cross-parto. Não. Até que o pessoal comentou exatamente isso, gente, é biomecânica pura, né? Sim. Chave e Por isso, fechadura, sabe? é. E Uma não adianta. analogia que eu gosto muito de fazer é como a gente tira um anel apertado do dedo? A gente tira assim ou a gente tira rodando esse anel? Né? Se a gente pensar que o bebê é um anelzinho apertado no dedo, quanto mais eu fizer ele se ajeitar lá, mais fácil. Quais tipos de exercícios são? Ah, daí esquece a fisioterapeuta. Não, tem um monte de coisa. Depende da mulher, depende da postura dela, depende se é uma pessoa que tem muita lordose, se ela não tem lordose, se tem uma lombar retificada, como que tá sacro. É um monte de coisa pra gente avaliar. É Porque não dá pra importante. falar assim, tipo, rebola na bola, sabe? Agacha. Depende da mulher mesmo. Então E tem eu que ter acho uma que o mais avaliação dessa pessoa importante, lá na hora. sim, eu acho que o mais importante, quando a gente fala propriamente dito, da nossa área, né, da área da fisioterapia, a gente tem que entender que o exercício ele é prescrito mediante a uma avaliação, né? Então, Sim. até a gente já teve alguns alunos que fizeram alguns cursos conosco, ou até mesmo em algumas outras lives, e a pessoa falou assim: poxa, mas você não vai passar uma sequência do que tem que ser feita? E a gente sempre é muito categórico e fala assim: não existe sequência, Não né? existe Você receita de bolo, né? Para tal exatamente, né? coisa, faz tal coisa. Então, o que a gente sempre fala é o seguinte: a avaliação tem que ser muito criteriosa, porque, como ela falou, dependendo, igual o exemplo que ela deu, já que eu não tenho uma pel, eu vou usar minha mão, A tá? mão. Então, por exemplo, se eu falo, eu tenho uma sequência, primeiro fazer isso para depois fazer isso, você não sabe. Às vezes essa mãe já chegou com o bebê já mais encaixado, então você não vai ter que fazer isso, você já vai direto ter que fazer isso, né? Sim. Então, por isso que essa avaliação, esse conhecimento biomecânico, esse conhecimento fisiológico é tão importante. Eu vi aqui acompanhando, deve ter pelo menos umas 10 alunas nossas aqui da pós, seja da turma que acabou de se formar, seja da turma que está fazendo agora, e elas estão aqui para poder endossar o que a gente está falando. Praticamente metade da pós de saúde da mulher é fisiologia e biomecânica, porque É. não tem como. E é Até o seu difícil módulo pra caramba. E é é difícil pra caramba, difícil. porque daí a gente também não vai pensar em só em pelve. Tem que pensar, e é umas coisas que eu ainda tenho que ficar pensando, tipo, um caderninho, deixa eu olhar aqui. Porque ainda tem o lance da rotação de cabeça de bebê, né? Então, às vezes a pelve tá de um jeito, a pelve tá do outro, meu bebê tá assim. Então, é um quebra-cabecinha mesmo. E daí, me vi uma pergunta aqui, cadê? Como que eu separo as duas funções de físio e doula? Já que eu fiz o curso de doula. Eu queria dizer que justamente tipo, pela visão biomecânica e toda essa interferência e todos esses exercícios, eu não me vendo mais como doula. Porque a doula não é uma profissional que tem que ser responsável por esse tipo de coisa, né? Então eu fiquei muitos anos, não, eu sou fiz de doula, fiz de doula, fiz de doula. Mas daí, né, pensando na função primordial da doula, que é um acompanhante, um suporte ali contínuo, e que não deve ser responsável por resolver coisas, falei, gente, mas eu sou físio, eu como físio posso resolver coisas, então eu quero ser físio. Então, desde então, eu falo que o meu trabalho, meu foco tem sido me divulgar como fisioterapeuta obstétrica. Consigo entrar nos hospitais como fisioterapeuta obstétrica? Ainda não. Infelizmente. Os hospitais ainda não entendem a nossa função, né? Pelo menos aqui em Campinas. Em alguns hospitais do Nordeste já tem físio contratada de CO, 24 horas. Minas tem, mas aqui no estado de São Paulo tá meio lenta a coisa. Mas eu acho que é uma luta que a gente tem que ir atrás, sabe? Cofito, Crefito, Abrafisme, porque a gente tem uma mega capacidade, um olhar super bacana que a gente pode ajudar e que não desmerece a doula. A gente consegue trabalhar junto. Porque a gente consegue, às vezes, prescrever um exercício, falar, doula, fica com ela, me ajuda nesse exercício aqui. Ela precisa se posicionar assim, 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 e você fica aí junto comigo, né? Seria muito lindo, seria muito ideal.
ter o apoio da doula, do suporte contínuo, do você consegue, vamos, vamos, vamos. O acompanhante ali e a físio. Seria, ó, quem sabe um dia, né, a gente chega lá. Mas por agora, eu me vendo como físio, tá? Quero E ser eu acho reconhecida como que, físio. e eu acho que o principal, de novo, é você fazer jus ao tanto de estudo que é feito para você estar ali naquele momento. Né? Igual a gente falou. Eu sempre, né, para quem me conhece, a Renata é professora nossa, me conhece nos nossos almoços, né? Então, não só dando aula, e eu brinco muito com elas que eu falo assim, gente, vocês, na verdade, é uma das áreas que mais estudam e que, infelizmente, é uma das que menos tem reconhecimento da sociedade. Eu vou falar sociedade médica, mas entenda que eu estou falando só médico. Estou falando Uhum, sociedade científica da área da saúde. Né? Porque é um profissional que estuda um absurdo, tem um papel primordial naquele momento e que às vezes o pessoal fala assim: ah, mas se ela não tivesse ali também conseguiria. Óbvio que conseguiria, porque, igual você falou, parir é fisiológico, uma hora sai. Mas, de sim. novo, como que foi essa experiência? Como que foi isso? O quanto isso vai gerar memórias positivas? O quanto isso vai gerar frustrações, traumas, né? Eu acho que é isso que a gente tem que lutar pelo reconhecimento mais da nossa profissão nessa área, porque, de novo, é algo que gera um resultado muito grande, né? Que tem um Uhum, diferencial fantástico. Ô, sim. Rê, e a gente, como sempre, Que né, horas ao são, longo gente? do Já vai dar 1 hora? já Você foram fala, né? 52, Desculpa. já foram 52 minutos. É, e a gente está entrando já na fase final. Então, eu queria que vocês, para fechar esse nosso bate-papo, se você pudesse falar assim, vamos lá, gente, o nosso papel de forma Nosso resumida. papel é ajudar este bebê a entrar nessa pelve da melhor forma possível, fazer com que esse trabalho seja ativo sem ser super fadigante ou super extenuante, facilitar a satisfação dessa mulher com o parto e ajudar a não ter lesão nesse períneo. A facilitar esse posicionamento nesse expulsivo para que lesões perineais sejam menores possíveis. Acho que um resumão bem resumão, né? Mas acho que é Exato. isso. A E é gente trabalho tem pra caramba, né? A gente tem um tempinho ainda, a gente tem 6, 7 minutos. Eu queria que você falasse rapidinho um pouquinho de lesão perineal, né? Tá. Que existe um tabu que se o parto é bem feito, não vai ter lesão. E o pessoal associa lesão perineal com iatrogenia, com mau preparo. Não. Então a gente tem que pensar que lesão perineal é uma coisa multifatorial. Você pode ter um períneo super lindo, maravilhoso, funcional, e esse bebê vir super rápido, bebê que abre, puf, e não dá tempo desse períneo acomodar ao volume dele e vira uma lesão, né? Ou então fiz uma analgesia, tive que ficar deitada, esse puxo teve que ser conduzido, tive que fazer uma força louca, lesão perineal. Meu obstetra só faz parto normal com epísio. Epísio é uma lesão perineal, né? Hoje em dia a gente pensa até na epísio como uma mutilação mesmo, que não é para ser feita. Então a lesão perineal é multifatorial, tá? Qual que é o ponto? O problema não é a lesão, o problema é a funcionalidade. Tem gente que super, né, fica, nossa, tive períneo íntegro, isso não significa nada. Ter um períneo sem lesão não significa que ele está funcionando direitinho. Tanto que você pode ter um períneo íntegro na gestação e já está perdendo xixi, ter dor, já é sinal de que ele não está funcional. Como pode ser o contrário. Eu tive uma lesão e ele tá fazendo tudo bonitinho. Eu consigo segurar xixi, cocô, consigo transar numa boa sem dor e tá ótimo. Então também é um conjunto de fatores. O ideal, lindo, maravilhoso é períneo íntegro e funcional no pós-parto. É super comum? Não. Assim como ele também não é super comum na mulher que fez cesárea. A cesárea não protege também esse períneo, tá? A própria gestação é um grande fator de risco de disfunção perineal. Mas daí é assunto para outras lives. Isso teremos ao longo de maio, de junho, de julho, enfim. E, gente, fica o convite para quem quiser se especializar nessa área. Né? Nós temos uma pós-graduação
específica para a área de saúde da mulher, inclusive com um módulo específico de obstetrícia, né? Inclusive com a professora Renata, né? É uma das coisas que a E gente, inclusive, ajustou para esse novo cronograma, né? A gente aumentou a carga horária de obstetrícia porque a gente percebe que a gente precisa fazer mais frente a essa área e mostrar que nós temos conhecimento nessa área também, né? Para quem não conseguiu acompanhar toda a nossa live, ela vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Acessem lá, tá bom? Vai ter outras lives que a gente teve na área de saúde da mulher, então tem a live de CA de mama com a professora Laís, enfim, acompanhem tudo lá, tá bom? só para Fê, terminar, posso responder só para Clarissa? Clarissa, pode. está com 30 semanas, começa agora. Mas o ideal, lindo, maravilhoso, é começar no comecinho da gestação, se não antes. Antes de ficar grávida. Legal. A perguntou se é só para profissionais da saúde. Sim, é uma pós-graduação De profissional, tá? fisioterapia, né? E a nossa é específica para físio, porque a gente aborda obstetrícia, a gente aborda a parte urogineco e aborda a parte de CA e aborda a parte dermato. Tá? Então essa é específica para profissionais. Quem sabe a gente não faz alguns cursos em parceria com a Rê mais abertos. Combinado? Tá aí, Rê, gente. obrigado mais uma vez pela parceria do pod. Obrigada eu, precisando só gritar. Obrigado por sempre ter essa forma muito didática de dividir conhecimento com os alunos. Obrigada. Isso Ai, é eu fico tão muito. feliz que eu sou didática. Isso eu acho que, graças a Deus, é uma característica que a gente tem muito forte na nossa equipe de professores. O pessoal já conseguiu acompanhar um pouquinho aqui na live. A gente teve 21 professores passando conosco aqui nas lives. A Monique que fez duas, então não foram 22, foram 21. E dos 76 que a gente tem, né? Mas eu acho que deu para ver um pouquinho do perfil do que a gente faz, que a gente ama, que além de ser fisioterapeuta também é transmitir um pouquinho desse Conhecimento, conhecimento. adoro, adoro mesmo. Obrigado por todos que participaram, pacientes. Obrigada, obrigada, pessoal. E precisando qualquer coisa, me chama no Insta, a gente conversa mais por lá. Isso aí, gente. Obrigado. Boa noite para vocês. Um bom feriado. Se cuidem. Quem puder, fique em casa, se cuide, cuide dos seus, tá bom? Um abraço. Tchau, Beijo, Rê. beijo. Em pé. Tchau, tchau.